Em 2018, eu conheci essa empresa aqui chamada M. Taylor. M. Taylor é um dos lugares onde eu compro as minhas roupas. Na M. Taylor, diferente da Renner, da Zara, da Riachuelo, não sei bem onde vocês compram as roupas de vocês, lá você consegue personalizar todas as suas roupas. Toda. Então você pega uma camisa, por exemplo, e você escolhe não só o padrão, mas se você usa pra dentro ou pra fora da calça, você escolhe os botões, a gola, a manga. Mas a coisa mais legal da M. Taylor não é isso, que já é sensacional, né? A coisa mais legal é que na M. Taylor as roupas não têm tamanho. Então você compra via celular, você coloca o celular no cantinho do quarto, aperta um botão chamado escanear. Gira na frente, isso demora 30 segundos, ele escaneia você, ele tira os 17 pontos que são fundamentais para a produção de uma roupa. Esse modelo é mandado para onde vai ser produzida a roupa é mandada para você e não existe mais PP, PM, G ou GG, só existe J de João, M de Maria, T de Thiago. Quando eu vi isso, eu comecei a ter um monte de insight. Não sei se são os mesmos insights que vocês estão tendo agora. Eu vou contar os meus insights sem a pretensão de achar que os meus insights são melhores que os insights que vocês têm. O primeiro insight que eu me dei conta é que eu comecei a comparar esse tipo de loja física, uma loja de moda masculina aqui, por exemplo, com um e-commerce de moda masculina. E eu me dei conta, ao ver a M. Taylor, que a M. Taylor era digital e que o e-commerce não é digital. O e-commerce, ele tem uma outra natureza diferente da M. Taylor. E só por ter visto a M. Taylor que eu entendi exatamente a gavetinha, a caixinha onde se encontra o e-commerce. Quando eu coloquei num gradiente, esse é um dos processos, uma das ferramentas que eu mais uso para pensar futuros, pensando aqui uma tag que é experiência de consumo inovadora, eu entendi que não tinha uma equidistância entre uma loja física e um e-commerce e a M. Taylor. Para mim, e de novo, eu não sou o gabarito, essa é só uma visão das muitas visões possíveis, a experiência inovadora na M. Taylor, a distância entre esses dois lugares era muito maior aqui do que aqui. Vocês entendem? O impacto de inovação de uma loja física ou de um e-commerce era muito mais próximo do que eu estava tendo na M. Taylor. A experiência da M. Taylor era algo muito, muito diferente. E foi aí que eu entendi um negócio que é a diferença entre ser digitalizado e ser digital. A maioria dos negócios que se diz digital não é digital. Eles são digitalizados. O que é ser digitalizado? Digitalizado é ter o mesmo modelo mental do presencial levado a zeros e uns. É virtualizar um negócio. Um e-commerce, ele é digitalizado porque ele tem o mesmo modelo mental de uma loja física. Quer ver? Você entra na loja, entra no site. Escolhe a roupa. Coloca no carrinho, coloca no carrinho. Passa o cartão, a roupa é sua. Ele é propositalmente igual. A UX é igual. Mas o fato da UX ser igual e a experiência ser igual não a torna digital, torna digitalizada. Como se eu pegasse um scanner gigante, escaneasse a loja física e levasse a zeros e uns. Segundo insight. Para entender esses três lugares, eu comecei a tentar entender quais eram os elementos que definiam algo que é digitalizado e algo que é digital. E são forças que definem o que uma coisa na sua natureza vai fazer dela com que ela seja digital ou não. Essas 4 forças aqui estão fracas numa loja física. Essas 4 forças, 3 estão fracas no e-commerce e uma está forte. Mas essas 4 forças estão muito fortes nesse lugar aqui. Essas 4 forças que são os elementos que fazem algo ser digital. Se não tem isso, não é digital. São essas 4 coisas aqui. Tudo que puder ser digitalizado será. Nem tudo pode, mas tudo que puder será. Tudo que puder ser automatizado será. De novo, nem tudo pode, mas tudo que puder será automatizado. Tudo que puder ser personalizado será. De novo, nem tudo pode, mas tudo que puder será. E tudo que puder ser distribuído é quando o descentralizado chega em 100%. Quando o descentralizado chega em 100%, ele troca de nome, vira distribuído. Tudo que puder ser distribuído será. Então, para algo ser digital, ele tem que ter muito dessas 4 forças. A maioria dos negócios na internet
tem uma força, que é a primeira. Entender isso é, na minha opinião, saber mais de transformação digital que 99% das pessoas. Quando eu chego para fazer um trabalho de transformação digital, eu normalmente pergunto, qual é a definição de transformação digital, vocês? E se a pessoa responsável por transformação digital não der uma resposta na ponta da língua, ou a resposta for tão longa que não deu para entender, ou a resposta for tão vaga que trocar pilha de um controle remoto também é transformação digital, eu vou dar uma notícia. Essa empresa não sabe o que é transformação digital e não sabe nem se está transformada digitalmente. Então, quando a gente compara esses três, a gente começa a entender essas 4 forças nesses 3 lugares. Mas esse foi só o segundo insight. O terceiro insight é que o banco que diz que é digital não é digital, é digitalizado. Que a consulta que diz que é digital não é digital, é digitalizada. Que a audiência que diz que é digital não é digital, ela é digitalizada. E que a escola ou a universidade que diz que é digital não é digital, ela é digitalizada. O mercado já se digitalizou e a pandemia ajudou muito nisso. Mas a transformação digital não está nem perto de acontecer. Isso aconteceu em 2018, e em 2018 eu me fiz uma pergunta. Será que a nossa empresa, a nossa realidade aqui que trabalha com aprendizagem, com sensibilização, consegue fazer uma educação que não seja digitalizada, mas seja digital? E eu vou dizer o que a gente tentou fazer. A gente criou um ambiente privilegiado, como o ambiente daqui, onde as pessoas escolhiam o que iam aprender. Não é que nem agora, onde eu escolhi o que eu vou falar nos próximos 45 minutos. Vocês escolhiam. Como é que a gente fazia? As pessoas pegavam seus smartphones e votavam. A gente botava um monte de opção e as pessoas votavam. Gosto dessa tecnologia, gosto desse tema, gosto de moda, saúde e blockchain. Gosto de IA, educação e discutir ética nas redes sociais. As pessoas votavam e esse algoritmo gerava 1 em 24 opções de aula. Eu tinha que estar preparado para dar 24 aulas diferentes. Porque é isso que é digital. Digital não é um roteiro. Digital é personalizado. Como é que um EAD gravado vai ser digital? Vocês entendem a lógica? Mas não parava aí. A gente associava cada indivíduo às tags. Obviamente com a autorização delas. E essas tags iam para o smartphone com recomendações dos temas que elas não tinham visto na tela. Ou seja, a aula não termina na aula. Porque uma coisa com início, meio e fim síncrono tem muito mais a ver com o industrial que com o digital. Essa história que aconteceu em 2018 me ensinou uma coisa que cada vez que eu posso eu compartilho. Essa coisa são as leis dos futuros. Eu acredito que qualquer liderança que quiser ser digital, não digitalizada, precisa conhecer, dominar e aplicar as leis dos futuros. Para a gente se corrigir no tempo, no nosso contexto. O que eu quero dizer com o nosso contexto? Num contexto privilegiado, o tempo é um. No contexto de alguém que não tem saneamento básico, o tempo é outro. Então eu vou corrigir o tempo para o nosso contexto aqui. Não vou ficar botando asterisco em tudo, porque senão eu vou me repetir. Ou seja, gente, vamos começar o nosso papo agora. Agradeço a Fast Company, a Mari e a todo mundo que me convidou para estar aqui. Queria contar para vocês quem eu sou o Thiago, tenho 44 anos, sou do sul do Brasil, como meu sotaque não mente. E quando eu falo de trabalho, as pessoas associam meu nome a algumas palavrinhas. Uma delas é empreendedorismo. Eu tive a sorte, a disciplina de cofundar 16 organizações. Então, mais do que um professor, eu me enxergo como um empreendedor, como alguém que testa essas ideias com o meu próprio dinheiro. Sempre acho que é muito perigoso ser um consultor que só testa com o dinheiro dos outros, que isso é genial com o dinheiro dos outros. Antes de testar com o dinheiro dos outros, eu testo com o meu próprio dinheiro e vejo se dá certo ou não. Se dá, faço a regra de 3 para outros negócios. Se não dá, assumo esse risco. Então, já meti um monte de negócio diferente, laboratório de dados, plataformas digitais, aplicativos de interação em class, como esse POX aqui. Enfim, teve muita coisa legal na minha vida, mas o que eu achei legal disso foi que todos eles partiram de uma ideia de nova economia. Nova economia. Outra palavra que associa meu nome é aprendizagem. Como falaram aqui, sou membro do corpo docente da Singularity. Primeiro brasileiro, trago muita coisa de lá para cá, mas levo muita coisa legal daqui para lá. Se vocês têm cases legais, me contem, que é talvez o melhor canal para levar para a Singularity. Escrita, estou escrevendo um livro novo, com base nas colunas que escrevo na Fast Company, então se vocês acompanham as colunas, espero que vocês fiquem
curiosos e curiosas, mas a palavra que mais associa ao meu nome é futuros. Futuros no plural porque o jeito que a gente fala é o jeito que a gente pensa. A neurociência já está categórica nisso. Então, se você fala futuro, ele é mais determinístico. Você acredita mais num destino que não tem como mudar. Se você fala futuro, é menos diverso. Porque quem definiu esse futuro? Normalmente é um gênero, uma raça, de um país, de uma classe social. Se você fala futuro, você se esquece de um negócio que é muito fácil provar qualquer tendência. Escuta o que eu estou dizendo. Eu provo qualquer tendência para vocês. Me deem uma semana e digam que tendência vocês querem que eu provo. Fim do trabalho, provo. Trabalho... As pessoas querem morrer trabalhando, provo. Trabalho híbrido, eu provo. Trabalho remoto, eu provo. Trabalho presencial, eu provo. Sabe por quê? Porque o jeito que a gente faz pesquisa de tendência hoje, tem gente que faz muito bem, mas a maioria das pessoas faz com um puta viés, e a gente tem que tomar muito cuidado em acreditar em teorias que se autoprofetizam. Se a gente não entender que as tendências elas coexistem, Tiago, qual é o futuro da alimentação? É sintético ou orgânico? Os dois, e mais um infinito tom de cinza. E uma liderança não tem que correr atrás de uma tendência, mas tem que aceitar que tudo é trade-off. A pessoa adulta tem uma coisa só. A pessoa adulta sabe que toda decisão é uma renúncia. É isso. Então, assim, qual é a tendência? Essa ou essa. Só que essa tem vantagem, essa tem desvantagem, essa tem assim, por diante. E a gente tem esse ecossistema para tentar letrar as pessoas em falar futuros. A gente fala de letramento de SG, letramento de diversidade e inclusão, letramento de dados, mas quantas vezes na empresa de vocês falaram de letramento de futuros? Acho que pouco. E deixa eu dizer para vocês, o Fórum Econômico Mundial, em 5 de agosto de 2020, disse que essa é a habilidade mais importante para o mundo pós-pandemia. Então não sou eu que estou dizendo, mas fico feliz que seja reconhecida por um órgão que é mundialmente famoso. Então vou explicar para vocês quais são as leis, vou falar dessas 3 leis, depois vou chegar numa 4ª, e se vocês entenderem isso, eu tenho convicção que vocês estão corrigidos no tempo. Primeira lei dos futuros. Um futuro imaginado não pode ser desimaginado. Um futuro imaginado não pode ser desimaginado. Se você imaginar um futuro e ele fizer minimamente sentido, você não consegue mais viver sem esse repertório. Esse repertório fez parte do seu hall de experiências para sempre. Teve um cara que dizia isso com mais brilhantismo, que era o Einstein. O Einstein dizia, a mente que se expande, que se abre para uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. E né? Depois que a gente se expande para um novo conceito, como, por exemplo, a palestra anterior, que foi maravilhosa, não sei se o pessoal ainda está aí, foi maravilhosa. Depois que você aprende esse conceito, tem esse entendimento, você não desincha, você passa a ter esse tamanho. Então, vamos imaginar um futuro juntos aqui. Eu vou apresentar o MetaCookie Project. Sei que tem alguns ex-alunos aqui que conhecem, agradeço o prestígio, mas para a maioria de vocês eu acho que vai ser uma novidade. O MetaCookie Project é o seguinte, você come a comida A e sente o gosto da comida B. Vou explicar como. Vocês estão vendo essa imagem aqui. Nessa imagem a gente tem uma bolacha e um equipamento. Aqui em São Paulo vocês falam bolacha, né? É o certo, tá? Deixa eu dizer. Nessa bolacha, que ela não tem gosto de nada, é uma bolacha plain, assim, sem gosto de nada. Tem um QR Code. O QR Code pode estar gravado num plástico, num papel, numa madeira, numa bolacha. O fato de ter um QR Code gravado na bolacha faz com que o equipamento se conecte à bolacha. Não ao dono ou à dona da bolacha, à bolacha. Só isso já é alienígena. Mas o que é mais legal? Que a construção do paladar, ela não é feita só pelas papilas gustativas. Ela é feita pela visão. Se a gente olha uma comida que não apetece, a gente já fica mais resistente, mas principalmente pelo odor. 70% do paladar é feito pelo odor. Basta dar gripado que a gente não sente o gosto de nada. Então o que esse equipamento faz? Ele cria 2 estímulos para substituição sensorial. Você vai morder a bolacha, mas antes de morder a bolacha você diz, bolacha não tem gosto de nada, quero que tenha gosto de morango. Ele cria uma camada digital de morango, você enxerga e já fica mais afeito ao morango, ele injeta odor de morango, você morde e tem gosto de morango. Mas na próxima mordida pode ter de baunilha, na terceira de chocolate e assim por diante. 味を変えるクッキーのシステムです。はい、で、どういう仕組みかというと、はい、クッキーを多分、コンピューターで認識してあげて、それに違う食べ物の見た目を重ねます。例えばチョコレートのクッキーとかストロベリーのクッキーとか、はい、プレーンのクッキーなのに見た目を変えます。で、見た目を変えるだけだとその味はしないので、はい、匂いを出してあげます。
例えばチョコレートのクッキーにはチョコレートの匂いを出した。そうすると食べた時におお、わお、ストロベリー、いや、あ、チョコ。でも早いですね。そうです。どうですか？あ、来た来た。本当だ。レモン味ですね。そうですね。わお、レモンケーキだよ。外してみますね。はい。今この状態でもう一回食べてみてください。どうですか？さっきと味は。違うよね。Então vou dizer uma experiência que todo mundo que está nessa sala aqui vai viver e vai lembrar de mim. A gente vai comer um cubo de alga, que é super fit, super saudável, com gosto de bacon, com gosto de dado de tapioca, com gosto de o que vocês quiserem. Mas o objetivo aqui não é contar desse case, o objetivo é pegar esse case e imaginar um futuro que a gente não vai conseguir mais desimaginar. Vocês conseguem imaginar que toda a alimentação, ou muito da alimentação no futuro, vai ser via substituição sensorial, que a gente vai comer comidas saudáveis, com gosto de comida junk? Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Hoje, imagina no futuro. E se dá, será que essa não é a pílula do emagrecimento? Depois de imaginar esse futuro, e ele faz um mínimo de sentido, porque eu posso mostrar para vocês vários outros projetos como esse, a gente não consegue mais desimaginar. E a gente pensa que a gente vai no supermercado não para pegar pelo sabor, mas pela textura, pela densidade e assim por diante. Deixa eu mostrar um outro futuro que é impossível de desimaginar. Isso aqui é Cover. Cover é um projeto de construção civil. Então eles fazem essas casas aqui, essas tiny houses, que são casas menores, que só podem ser colocadas em terrenos planos, mas são lindas, né? Eu acho que a maioria aqui vai concordar que são casas lindas. Como é que eles conseguem fazer essas casas lindas a um preço super barato? Porque elas são super baratas. Como é que eles conseguem? Primeiro, eles reinventaram todo o processo da construção civil. Eles não têm tijolo, eles não têm alvenaria, eles não têm cimento. Eles recriaram os elementos das casas. Eles construíram do zero os elementos que fazem a casa. Então é um Lego, é um plug and play. E eles entregam a casa inteira, com tapete, com luminária, com TV, com tudo. Só que para conseguir entregar uma casa daquele jeito em uma semana, precisa desse sistema. Não dá para fazer com tijolo e alvenaria. Segunda coisa, eles precisam ter um sistema que garanta a precisão na entrega. Sabe como é que é o sistema deles? Você coloca a planta baixa, em 1 segundo vira o plano de engenharia e ele é totalmente metrificado. Você diz, quero um quarto maior, custa tanto. Quero um quarto menor, custa tanto. Quero uma suíte, custa tanto. Quero um banheiro, custa tanto. Quero 2 banheiros, custa tanto. Quero uma sala... O preço que tiver ali é o preço que vai custar. Quem já fez obra aqui sabe que isso não é vida real. Mas sabe o que é mais interessante desse projeto? Que ele não é para rico. O objetivo deles é que isso aqui seja o projeto de habitação popular do mundo. Eu vou botar um pedacinho da fala do fundador para a gente entender a intenção que... Right, how do we take the kinds of homes that today are, $10 million and make that the new norm for everyone? Quando a gente muda o sistema de construção civil, quando a gente muda o sistema digital da planta baixa para a engenharia, o tempo de uma obra fica reduzido a muito pouco tempo. E a gente consegue fazer, talvez, casas como essas, mais baratas do que as casas que a gente entrega hoje na Minha Casa Minha Vida. Aí eu pergunto para vocês, agora que vocês sabem disso, vocês conseguem imaginar um projeto habitacional que, em vez de entregar casas mais austeras, mais simples, entregue casas como essas? Não estou falando do ano que vem, não estou falando daqui a 2 anos, mas daqui a 15, 20 anos. Será que isso não vai ser possível? E se é possível de imaginar, com base em dados e fatos, com base em tecnologia validada, a gente não consegue desimaginar. Agora, é óbvio que as pessoas que hoje estão por trás de muitos desses projetos nem conhecem a tecnologia e realmente acham que estão fazendo melhor. Mas será que estão fazendo melhor? Então, um futuro imaginado, se ele tem sentido, a gente não consegue mais desimaginar esse futuro. Segunda lei dos futuros. Se a gente imagina um futuro, ele faz sentido, a gente não consegue desimaginar, ele automaticamente começa a influenciar o meu presente. Ele muda imediatamente o meu presente. Mesmo que eu não queira.
Quem disse isso de maneira muito mais brilhante do que a gente foi o Thomas Frey. O Thomas Frey disse o seguinte: o jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. Olha que ideia genial que ele fala no Communicating with the Future. A gente foi ensinado que o presente constrói o futuro. Se eu junto dinheiro hoje, amanhã eu tenho uma reserva. Se eu me alimento bem hoje, amanhã eu sou saudável. O presente constrói o futuro, certo? Certo, e isso está certo. Não sou eu que vou dizer que não é assim. Agora, se esqueceram da segunda parte da explicação, que é o futuro está concomitantemente construindo o presente. Simultaneamente construindo o presente. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão na porta de casa, olham para cima, vocês acham que vai chover. O que vocês fazem? Pegam um guarda-chuva. A ideia de futuro de vocês constrói o presente. Vocês acham que vai ter uma crise. O que a gente faz? Segura a grana. O presente está sendo construído pela minha ideia de futuro. Então, vou fazer um exercício com vocês de uma interferência real, isso aqui é um case real, de uma imaginação que começou a interferir o futuro no presente em tempo real. Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui a Robomart. A Robomart é o carro da pamonha 2.0. O que é o carro da pamonha 2.0? Isso aqui é um self-driving car. Todo mundo sabe que é um self-driving car, um carro que dirige sozinho. Esse é um tema que eu estudo há 11 anos, porque há 11 anos eu entrei pela primeira vez num self-driving car. No Brasil, poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Poucas pessoas viveram essa experiência que eu já vivi há bastante tempo. E aí, quando a gente pensa em self-driving car, a primeira coisa que um ser humano, né, como nós, pensa, diz, quando eu tiver o meu Tesla, eu vou andar em São Paulo, no Instagram, no TikTok, vou andar lendo um livro, vou ficar conversando porque o carro vai dirigir sozinho. Então, a gente pensa num uso muito individual. E não é aí que está a revolução. Sabe onde é que está a revolução do self-driving car? Nos negócios. Porque hoje em dia, a lógica de um supermercado é, vou botar tudo num supermercado, centralizar tudo num supermercado e as pessoas têm que vir até mim. Porque eu sou demais. Mas por que eu tenho que ir até o supermercado e não o supermercado ir até mim? Já existe o delivery, já existe os apps das próprias empresas, já existem os apps parceiros dessas empresas, mas o app e o delivery entregam o produto, não entregam a loja. Quando eu compro da Amazon, ela me entrega o livro, ela não me entrega a livraria. Quando eu compro de um supermercado, ele me entrega o tomate e o limão, ele não me entrega a possibilidade de escolher, de ver a textura, de cheirar. E se as pessoas não gostassem de ponto de venda, ou não gostassem de comprar, não existia ponto de venda. Não existia shopping center. Se existe é porque as pessoas amam. Isso aqui não é delivery de produtos, isso aqui é delivery de experiência de compra. E no Brasil não existe ninguém que está fazendo isso. Vou repetir, ninguém que está fazendo isso. Está todo mundo focado em delivery de produto. Ninguém está fazendo delivery de experiência de compra. Só que vocês fazem a regra de 3 fácil. Se dá para ter supermercado, dá para ter de farmácia. Dá para ter de loja de tênis, dá para ter de produto de beleza, dá para ter de óculos de sol, pode ser um quiosque da Chili Beans, por exemplo. Deixa eu mostrar algumas coisas que eles já fizeram. Eles têm várias possibilidades, né? Uns são congelados, então você vai lá e pega o sorvete, mas eles têm esse mais com cara de supermercado, né, que eu acho mais legal, quando tem esse jeito de varejo, e eles têm alguns aquecidos, alguns com forno, alguns congelados e alguns resfriados. Então, posso ter uma farmácia, eu posso ter uma pizzaria, eu posso ter o que eu quiser. Case real. Mostrei isso aqui e perguntei para os caras, vocês acham que vocês têm que seguir a estratégia de expansão de loja física de vocês? Qual é a opinião de vocês? Eu não tenho que decidir, vocês são os adultos. Vocês têm que decidir. Mas na hora, isso deu uma tela azul na galera. Os caras tinham o plano 2033 de expansão de loja física. Os caras disseram, como assim expansão de loja física? Pera aí, para tudo. Parem as rotatórias. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu levei para uma outra conversa. Sabe aquele seu ponto de locação, você que vive só de mercado imobiliário, será que aquele seu ponto que você vende muito caro a locação, porque passa muita gente, você entrega muito cliente, ele vai continuar valendo muito se o ponto de venda agora vai nas pessoas? Tela azul. Terceiro, construtora. Será que a gente não tem que começar a construir em todos os nossos empreendimentos
um lugar onde esses self-driving cars pluguem e tenham uma agenda de rotação para ter ali a lavanderia, o supermercado, o Chili Beans e assim por diante? Vocês entendem que uma vez que você pré-experiencia esse futuro, ele faz o mínimo de sentido e você joga o presente e você começa a mudar o presente. Você pode decidir não mudar imediatamente, mas a percepção do presente muda. O presente fica com cara de passado. É isso que muda. A gente começa a se corrigir no tempo. Porque tem uma frase que lá na Aerolito a gente diz muito, que é quem não pensa sobre os futuros vive o presente com as ferramentas do passado. E quando eu digo passado, não é o passado ancestral que a gente tem que respeitar. É óbvio que tem um monte de coisa legal que a gente tem que respeitar, mas o fato de ser ancestral não quer dizer que é bom. Tem um monte de coisa ancestral que não é boa, que a gente abriu mão. E é esse o truque que um futurista ajuda uma liderança. É a gente ser uma liderança do nosso tempo. Apenas isso. Quando eu vou em eventos assim, normalmente o pessoal brinca com o termo futurista e diz, o Thiago é futurista, eu sou presentista. Não, eu sou presentista. Eu sou presentista. Eu quero que todo mundo pense no futuro para corrigir o presente, para que o presente não pareça passado. Eu quero viver 2023 como 2023. Eu não quero viver como 83, como 53 ou como 1823. Então vou explicar qual é a psicologia por trás da correção no tempo. Normalmente quem não pensa no tempo, e a maioria das pessoas não pensa no tempo, não investe energia pensando no tempo, o repertório delas é esse aqui. O repertório delas é, basicamente, passado, as coisas que ela viveu no passado, e o que ela está vivendo aqui no presente. Certo? Então, basicamente é isso. O repertório da pessoa é isso aqui. Qual é a chance de eu trazer os poucos elementos do presente já para a minha mente? Vocês entendem? Estatisticamente, a chance de eu estar vivendo ideias do passado, ética do passado, estética do passado, liderança do passado, é muito maior do que eu aprender a liderança do presente e já botar no presente. Vocês entendem? Além de ser difícil de ser exposto à ideia, de entender a ideia, de absorver a ideia, de processar a ideia, de elaborar a ideia e de aplicar a ideia, estatisticamente eu tenho muito mais chance de viver o passado, de estar vivendo o passado. Ou seja, para que eu crie um contrapeso às milhares, milhões, bilhões de experiências passadas, eu tenho que fazer um exercício, que nem academia, que nem ler, que nem ouvir podcast, que é pensar em futuros. Isso é um exercício para se corrigir no tempo. Porque quando eu faço isso, o que acontece? Eu crio esse contrapeso, como se fosse uma gangorra. Eu vou equilibrando os dois, e quando eu equilibro esses dois, eu percebo o que é presente de fato. Vocês entendem? Eu percebo que comprar uma roupa PP, PMG ou GG não é presente. Isso não é presente. Thiago, mas eu compro, mas não é presente. Isso não é 2023. Mas a gente... Não é 2023, velho. Opa. Então, a melhor maneira de eu viver o presente, de eu produzir o presente, de eu falar sobre ideias do presente e de eu liderar como presente, é fazer exercícios futuros. Se eu não faço isso, é muito grande a chance de eu estar produzindo o passado ou liderando o passado. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Esse aqui é um case de maquiagem. Para quem gosta de maquiagem, esse aqui vocês vão pirar. Esse aqui é muito legal. Purcell. Como é que normalmente se produz maquiagem? Normalmente se produz assim. Uma fábrica, com as suas lideranças, decide, olha, a gente sabe um monte sobre maquiagem. Eu sei tudo aqui, estou há 20 anos produzindo maquiagem, confia no paizão, confia na mama. Vai por mim. Inclusive, eu queria fazer um parêntese aqui. A frase que mais impactou no ano passado foi a seguinte: a maioria das pessoas dizem ter 20 anos de experiência, quando na verdade tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Vou dizer uma segunda vez. A maioria das pessoas diz ter 20 anos de experiência, quando na verdade tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. A experiência não é um fenômeno quantitativo, ele é qualitativo. A experiência não tem a ver com o passado, tem a ver com a abertura para futuros, mas essa é outra palestra.
A gente sabe tudo aqui de maquiagem, então a gente vai vender esse é o 80, esse é o 20, esse é o 20, esse é o 80, a gente produz, a gente manda para um centro de distribuição, manda para o ponto de venda e as pessoas consomem, né? E aí a pessoa tem na prateleira lá do banheiro, no balcão do banheiro, um monte de maquiagem, algumas ela usa muito, outras ela usa pouco. A Persol decidiu fazer diferente, ela vende a mini fábrica de maquiagem, o que já é muito mais sustentável. Você só produz a maquiagem, e ela produz vários tipos de maquiagem, quando você precisar, né? Só que sabe o que é mais legal? Que ela é personalizada para você e para você apenas. E não só para você apenas, como para você e para você apenas naquele momento do tempo. Porque ele leva em conta, ele escaneia você, escaneia o ambiente, leva em conta o seu tom de pele, o penteado que você estiver usando, a roupa que você estiver usando, a luminosidade do ambiente, a poluição do ambiente, a temperatura do ambiente e mais um monte de coisa que esse vídeo mostra. Vamos lá. Introducing Perso by L'Oreal, a 3-in-1 device for personalized beauty. Powered by artificial intelligence, Perso creates skincare, liquid lipstick, and foundation just for you, on demand. Plus, it gets smarter over time. How does it work? In the app, Perso leverages L'Oreal's Modiface technology to evaluate your skin. Then, it assesses important environmental factors, like pollution, air quality, and humidity. Perso even considers your top skincare concerns and priorities. Next, it engages its patented 3-cartridge system, using advanced robotics to dispense the perfect formula for you. Perso can even create personalized foundation using its precise shade finder tool. Want to create a signature lip? Perso can do that too. Or try color matching. Coordinate your lip with your dress, shoes, or the latest trends. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: você tem uma marca de maquiagem, você tem uma loja de maquiagem, você tem whatever de maquiagem. Ela tá corrigida no tempo? A gente está fazendo uma entrega de 2023 para 2023? O consumidor, a consumidora que usa maquiagem está consumindo 2023? Ou está se deixando levar por 83, 53, 1883 e está achando o máximo? Vocês entendem que quando a gente não pré-experiencia esses futuros, a gente não se corrige no tempo e não entende nem o tempo que a gente está. Claro que eu tenho que botar um asterisco aqui, lembrar algo que eu falei lá no início da palestra, senão vão puxar minha orelha, que é contexto. É óbvio que eu estou falando esse discurso para este público aqui, porque eu não posso dizer assim, vocês não estão comprando maquiagem para 2023, com jeito de 2013 a pessoa não tem saneamento básico, é uma distorção da realidade. Mas para nossa plateia aqui, para nossa galera aqui, para nossa realidade aqui, essa palestra, as leis dos futuros e como se corrigir no tempo, no nosso contexto, faz sentido. Eu vou dizer o que eu vivi. O que eu vivi. Em 2018, quando eu vi a M. Taylor, eu fiquei com nojinho do nosso EAD. Fiquei com nojinho. Eu disse, cara, isso aqui é muito velho. Eu tenho aqui a pretensão de ser uma revolução. Eu disse, meu Deus do céu, em que planeta que eu estava? Um dia que eu estava com a cabeça de achar que eu gravar um vídeo e falar para a galera é uma grande entrega. Meu Deus, que vergonha. Eu entendo que a gente está em tempos diferentes. Eu entendo que a sociedade tem 1000 presentes, 1000 futuros, 1000 passados. Mas na minha bolha, foi essa a sensação que eu tive. E com o que eu trabalho, e eu acho que vocês também devem trabalhar com inovação num espaço mais privilegiado, que é pelo que eu observo aqui, talvez seja uma sensação parecida. E isso, para mim, é a métrica de sucesso. É quando eu me percebo corrigindo o tempo. É quando eu percebo dançando no tempo. É quando eu percebo que, ao pensar futuros, a gente transforma o presente, não com as ferramentas do passado, mas com as ferramentas do presente. Portanto, quanto mais eu imagino futuros que são impossíveis de serem desimaginados, mais eles afetam o meu presente, e quanto mais vezes eu fizer isso, mais eu vou dançando na timeline do tempo e mais corrigindo do tempo que eu estou. Mais 2023 eu sou. E o que eu quero, galera, não é que a gente seja futurístico. O que eu quero é que a gente tenha um mundo social, econômico, do ponto de vista educacional, político, adequado ao tempo. Porque eu olho para o mundo e, na minha realidade, eu digo, não estamos em 2023. Aí vocês vão dizer, tá, Thiago, eu entendi esse benefício, mas qual é o benefício real de eu, como liderança, me corrigir no tempo? Eu vou dar o benefício mais real que eu acredito. E eu sou liderança, né? Eu lidero empresa, não sou só palestrante. É que existe um jeito de fazer inovação em 2023. Existe um jeito de fazer 93, existe um jeito de fazer 53.
Existe um jeito que talvez faça 2073, mas não é desse. Eu quero fazer inovação como 2023. Eu vou dizer como eu acho que é inovação em 2023. Se a gente quer falar de inovação e tempo, eu vou falar de inovação e tempo. Quando as pessoas me procuram para pensar futuros, quando eu vejo as pessoas falando de futuros, eu vejo 4 motivações. Tá? Vamos ver se vocês se encaixam nessas motivações. Vira uma matriz 2x2. Então, muita gente me procura para para pensar sobre tempos, ou até assim faz intuitivamente esse exercício de pensar no tempos, de pensar em futuros, com a intenção... Deixa eu botar os óculos aqui porque essa letra está pequenininha. Qual é a intenção que tem por trás desse pensamento de futuros? Por que a pessoa está pensando no futuro? Eu vejo dois grandes grupos. Ou para conservar o que tem, para proteger o que tem, ou seja, eu quero antecipar para me proteger, ou eu quero antecipar para aproveitar uma oportunidade. Certo? Então vamos dar exemplos aqui bem didáticos. Se fosse para conservar, a gente pensaria algo do tipo, como será esse mundo pós-pandemia? O que está surgindo aí de podcasts que vão ameaçar a minha realidade? O que está surgindo em moda que pode ameaçar a minha realidade? O que está surgindo em alimentação? Sabe? É uma ideia de eu tenho que antecipar para cuidar do que eu tenho, do que eu já construí. Esse é um vetor que as pessoas fazem. Outro vetor é o contrário. Que vem nesse mundo pós-pandemia que eu ainda não aproveitei? Será que é podcast? Será que eu pegar e copiar essa ideia da moda e trazer para o Brasil? Será que eu fazia a Robomart, já que o Thiago falou que ninguém está fazendo? Entende? O que eu posso explorar que não foi explorado? As motivações são bem diferentes, mas são as mais comuns. Só que o outro eixo é o mais interessante para mim. Outro eixo é a abertura às possibilidades, que compara certeza e clareza. Certeza é como o próprio nome diz, a pessoa tem certeza do que vai acontecer. E clareza é a abertura para as múltiplas possibilidades. Então, usando o mesmo exemplo da pandemia, eu ouvi muita gente dizendo, confia em mim. O mundo pós-pandemia vai ser assim, o trabalho vai ser híbrido. Pode confiar. Não, o trabalho vai ser todo remoto, pode confiar. Não, vai voltar tudo presencial, pode confiar. Qual que está certo? Ou clareza. Clareza é uma visão mais aberta, mais humilde. Olha, existem muitas possibilidades do mundo pós-pandemia, a gente tem que se adaptar a eles. E agora eu vou mostrar para vocês os 4 espaços de inovação mais comuns. Na verdade, os 3, porque o 4º é bem raro. Quando a gente cruza esses quadrantes aqui, a gente tem a inovação incremental. Todo mundo sabe que é inovação incremental, mas o que é inovação incremental? É a ideia de antecipar o que vem para proteger o que eu tenho com base na certeza. É esse o caminho. Por isso que o planejamento estratégico é longo, por isso que as metas são longas, por isso que ele é lento, por isso que ele é caro. Ele é caro e lento porque ele trabalha em cima de certeza. Ele é caro e lento porque ele não está pensando no futuro, ele está pensando no presente. Na verdade, no passado, mas não conta para ninguém. Então a lógica do incremental é períodos longos, decisões longas, caras e imutáveis. Se eu penso com certeza e quero mudar, eu vou para ambidestria. A quantidade de vezes que eu ouço ambidestria com a bolacha mais recheada do pacote é impressionante. Mas o que é ambidestria? Ambidestria é uma aposta, é um all-in para quem joga carta. É pegar todas as minhas fichas e dizer, galera, a gente vai sair daqui para cá. Bora? Bora. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Ambidestria nada mais é do que pegar o big hit, que vai virar commodity, e o small hit, que tem que vencer uma curva e virar o big hit. É isso. Melhor livro para isso, livro Duas Curvas. Depois me perguntem se vocês quiserem saber mais. Se eu quero conservar com clareza, eu vou para adaptabilidade, que, de novo, é visto por muita gente como a habilidade mais importante do mundo atual, e não é. Eu vou dizer por que não é. A minha definição de adaptável, que ela é polêmica, mas o pessoal costuma gostar, é que o adaptável é um atrasado atento. O adaptável, ele é um atrasado super atento. Apesar de atento, ele está sempre atrasado. Então vou dizer como é que é o adaptável. É assim, aqui está o cone de possibilidades. O mundo foi para lá, vou para lá. O mundo foi para lá, vou para lá. O mundo foi para lá, vou para cá. Sabe o que acontece com o adaptável? Ele nunca pauta, ele só segue. E se você está sempre seguindo, você começa a ficar cansado, você começa a ficar estressado, você começa a ter problema de saúde mental, você começa a ter burnout.
Não me surpreende em nada que a gente esteja falando de todos esses temas num mundo que defende a adaptabilidade. Sabe por quê? Porque é um atrasado atento. Se não fosse atento, seria talvez melhor, entendeu? Porque daí não ficava nem com burnout. Mas o fato de ser atento faz que a gente está sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. Então, esses são os lugares que normalmente a inovação se coloca quando a gente coloca a inovação no tempo. Ou eu sou mais pensando no agora, estou terminando aqui, tá? Ou eu sou mais pensando numa aposta, num all-in, ou sou mais adaptado. Só que o espaço que eu acho interessante é esse aqui. Que é esse aqui, que é uma ideia multidimensional de tempo. E que, galera, obviamente que eu não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas se vocês acompanharem as minhas colunas no Fast Company, eu estou apresentando isso em conta-gotas. Então, Mari, tamo junto nessa, porque é exatamente isso que eu quero que uma liderança faça. A liderança esteja corrigida no tempo. Não achando que a adaptabilidade é a última bolachinha do pacote, não achando que a ambidestria é a última bolachinha do pacote, e muito menos que incrementalidade é. Mas para que vocês não me matem, eu vou dar um spoiler. Normalmente, numa empresa, um item é visto como a inovação. Nós temos que mudar o produto, a inovação. A indústria de calçado, indústria de refrigerante, é a inovação. Nós temos que mudar o modelo de negócio. Banking. Eu não vou ficar falando de tudo, porque senão também vai ser muito longo. Ou tem que mudar a aplicação de A. Ou outras coisas que são termos novos que não se encaixam na teoria da administração clássica, né? Teve um cara que falou de uma maneira muito mais legal isso que eu falei, que foi Alvin Toffler. Ele disse, cara, os analfabetos do século XXI não são as pessoas que não souberem ler e escrever, mas quem não souber aprender, desaprender e reaprender. E é isso, cara. A gente está com uma ideia muito equivocada de liderança. Muito, assim. Eu acho muito, assim, séculos atrasada. Para vocês terem uma ideia, a última teoria geral da administração, quem fez aqui a administração agora vai lembrar de TGA, foi publicada no início da década de 70. De 70 para cá, a gente não tem nenhuma teoria geral da administração, nem pensamento que englobe todas as etapas de gestão e empreendedorismo. E é por isso que eu acredito nisso aqui. Certo? Galera, antes dos pensamentos finais, eu queria convidar vocês a baixar essa palestra. Essa palestra está disponível para vocês. Se vocês quiserem mandar para amigos, quiserem baixar, usar, só tem que fazer uma coisa. Eu já vou botar o endereço, tá? Lá no meu site, vai até o finalzinho, e aí vai ter um campo para baixar e uma senha. O campo vai estar escrito ali Fast Company, e a senha vai ser Fast23, tá? Então o site aqui, thiagomatos.com, código Fast23, tirem uma foto aí, tem que ir com calma. Se vocês por acaso não lembrarem, me procurem nas redes, estão ali também, que eu ajudo. Mas assim, né, é um psicotécnico também, se a pessoa não consegue baixar a palestra, ela não vai entender a palestra, né? Então eu queria só relembrar o que a gente viu aqui, tá? Primeira lei dos futuros. Primeira lei dos futuros. Um futuro imaginado não pode ser desimaginado. Vocês saem daqui com a ideia de substituição sensorial com vocês, a ideia do carro da pamonha 2.0 com vocês, vocês saem aqui da moda hiperpersonalizada com vocês. E não dá mais para desimaginar. Segunda lei dos futuros. Uma vez imaginado, muda o meu presente. Qualquer liderança minimamente responsável vê isso aqui e diz, não, peraí, eu tenho que agir sobre isso aqui. Não posso ignorar isso aqui. E a terceira é, quanto mais eu fizer essa correção de rota, mais adaptado ao tempo eu estou. Provavelmente eu sou cada vez mais uma liderança de 2023 em 2023. Mas para fechar, e agora é o meu penúltimo slide, o próximo é o último, eu queria deixar uma quarta lei dos futuros. Eu acho que esse é um jogo coletivo. Assim como foi dito na palestra anterior, que muitos de nós têm que se enxergar como cidadãos para ajudar a sociedade a se enxergar como agentes ativos dessas soluções, eu acho que é papel de todo mundo que está nessa sala ajudar a sociedade que não está nessa sala a se corrigir no tempo. Eu acho que é uma responsabilidade. Porque a gente já está enxergando algo que talvez eles não estejam enxergando. Então eu convido vocês a fazer isso. Eu acho esse um grande legado. O pessoal fala muito de propósito, né? Eu tenho um pouco de ranço com a palavra propósito. Vou explicar por quê. Não é por nada, a não ser um entendimento muito claro do termo propósito. O que é propósito? Propósito é uma proposta. É isso que é propósito. Qualquer outra coisa que disserem para vocês, não. Propósito é uma proposta. Eu tenho essa proposta aqui. Então imaginem se eu fosse um candidato e dissesse, minha proposta é acabar com os buracos das ruas, melhorar as escolas, aumentar o salário dos médicos, médicas. Isso é uma proposta. Só que a proposta
não realizada, ela é pior do que não dizer nada e não realizar. Cria expectativa, cria enviesamento, cria uma série de coisas. Então, propósito sem aplicação é egotrip. E tem um monte de gente comprando egotrip, como foi mostrado na palestra anterior. Agora, propósito aplicado, ele muda de nome, ele não é mais propósito. Sabiam que muda de nome? Tem um outro nome. É legado. Quando o propósito é aplicado, vira legado. Então o mundo muda com legado, ele não muda com propósito. Não muda com propósito, muda com legado. E eu gostaria que os eventos de inovação cada vez mais falassem de legado. Gente que fez, gente que mostrou, gente que aplicou. Porque é muito fácil vir num palco, é muito fácil pegar o holofote e falar de um monte de propósitos que nunca vai acontecer. Por isso que eu comecei a palestra com um case real, com algo que aconteceu, e por isso que eu quero terminar com um vídeo que encerra falando de legado, que o legado transcende a nossa própria existência. Eu espero que esse talk aqui de mais ou menos 1 hora tenha deixado um legado para vocês. Vamos lá. I have spent my life traveling across the universe, inside my mind. Through theoretical physics, I have sought to answer some of the great questions. But there are other challenges, other big questions which must be answered, and these will also need a new generation who are interested, engaged, and with an understanding of science. How will we feed an ever-growing population, provide clean water, generate renewable energy, prevent and cure disease, and slow down global climate change? I hope that science and technology will provide the answers to these questions, but it will take people, human beings with knowledge and understanding, to implement these solutions. One of the great revelations of the space age has been the perspective it has given humanity on ourselves. When we see the Earth from space, we see ourselves as a whole. We see the unity and not the divisions. It is such a simple image, with a compelling message: one planet, one human race. We are here together, and we need to live together, with tolerance and respect. I have been enormously privileged, through my work, to be able to contribute to our understanding of the universe. But it would be an empty universe indeed, if it were not for the people I love, and who love me. We are all time travelers, journeying together into the future. But let us work together to make that future a place we want to visit. Be brave, be determined. It can be done. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero estar em outras oportunidades aí. Valeu. Maravilhoso. Valeu. Tiago, muitíssimo obrigada por nos provocar e nos fazer repensar futuros para que a gente veja o impacto agora no nosso tempo, no presente. Legal, né? Obrigado. Nossa, foi incrível. Mas quero saber se alguém tem perguntas, né? Tem o mic aí que eu jogo? Obrigada. Tudo bem, eu estava pensando... Como é que é o seu nome? Bruna. Oi, Bruna.
Conterrânea. Vai perceber com sotaque. É bom. Estava pensando sobre o ponto que tu estava falando de assumir, né, a coexistência das tendências, mas como que tu percebe que a gente lida com isso em um ambiente empresarial que também nos demanda direções muito objetivas, né, para incluir em estratégias. Obrigado, Bruna, pela pergunta. Gostaria de ter falado mais disso, porque eu tenho uma péssima mania de começar a dar pedaços de outras palestras no meio da palestra, né? Tipo, aí o pessoal fica meio tenso. Como eu falei, o que eu acho a coisa mais adulta que existe? A coisa mais adulta que existe é a aceitação da autorresponsabilidade. O que você fizer tem consequências. Boas e ruins. Tudo tem consequências boas e ruins. Então você é uma liderança. Você ganha para isso, ganha bem para isso, tem um bônus para isso, tem uma posição para isso, tem uma equipe para isso. Aí chega uma equipe lá de uma consultoria e diz, olha, tem tudo isso aqui. Aí o pessoal diz, mas qual que é o caminho? Diz, ué, você sabe, escolha aí. Isso aqui tem essa vantagem, isso aqui desvantagem. Mas qual que é mesmo? Se você tivesse que escolher, eu disse, não, todos têm. Se eu tivesse que fazer, seria esse, mas eu não sou você. A sua empresa tem outra realidade. Você tem que escolher. Então, acho que ser adulto e não se infantilizar na posição de liderança é aceitar que tudo tem risco. Tem um termo que eu tenho pavor. Future proof. Tenho pavor desse termo. Porque nada é future proof. Nada é a prova de futuros. E até tem uma outra coisa, que é por que a gente quer tanto se proteger dos futuros. Porque tudo que é proof, waterproof, bulletproof, é se protegendo de algo ruim. O futuro é ruim? Os futuros são ruins? Não necessariamente. Tem uns que são, tem uns que podem ser, tem uns que são maravilhosos. Então eu realmente acho que uma liderança, pelo menos as que eu trato, eu digo assim, ó, gente, tô vendo isso aqui, tô vendo isso aqui, tô vendo isso aqui, tô vendo isso aqui. O que vocês estão vendo? Isso. Ah, legal, isso eu não tinha percebido. Bom, o que a gente vai decidir aqui? Eu sou um agente externo. Se vocês quiserem que eu decida, é só me dar o bom de vocês, o lado de vocês que eu decido. Eu corro isso por vocês. Agora, se eu não vou ter o benefício, só vou ter o malefício, que depois vão dizer, o Thiago falou e deu merda. Se eu só vou ter o malefício, então vocês têm que se autorresponsabilizar. É assim que eu penso, mas claro, é só uma visão das múltiplas visões. Mais alguma pergunta, gente? Ali tem... Sempre um prazer te ouvir. Acho que eu te Legal, cara. Bom ver você. 4 anos atrás, né? Eu lembro. Cara, é o seguinte, né? Eu já estou nesse mundo da... Faz inovação, um tempo, né? Quero inovação, e aí virou growth, e aí virou experimentação, e aí você traz a lance da ideia do incremental, e a gente vê esse movimento muito forte. E agora é dados, né? Eu tenho muitos dados, né? E ultimamente eu li recentemente o livro o Pense de Novo do Adam Grant e eu falei assim, cara, como é que muita gente não desconhece, né, algumas coisas que ele trouxe, e ele me acendeu uma luzinha que eu já percebi, eu falava, cara, que adianta ter dados se as pessoas continuam pensando exatamente como você mostrou, né, como construir o futuro baseado nas minhas experiências do passado, né? Então, hoje, eu estou começando a prestar atenção com o legado, né? Porque, cara, eu estou com 51 anos, eu falo que hoje eu estou interessado em desenvolver a próxima geração porque ela vai liderar minha filha. Isso aí. Não porque ela vai trabalhar na minha empresa. Né? O que você tem visto do ponto de... Eu tenho debatido muito sobre como é que eu ajudo as pessoas a pensar melhor. Né? Porque, no fim, as pessoas estão presas dentro da sua própria percepção de mundo. Certo. Né? E por mais que você construa as percepções, as barreiras que eu estou tentando quebrar são as dos próprios vieses das pessoas. Né? O que você tem? O que você poderia me dizer em relação a como você enxerga isso? Perfeito. Quantas horas eu tenho, Mário, para responder essa pergunta? Assim, eu não quero ser o cara que está fechando o evento é uma coisa legal, mas uma coisa ruim, né? Porque a gente eu sou a barreira entre o suplício e a liberdade, né? Tipo assim, então eu não quero segurar ninguém aqui. Mas para dar um pouco de pílulas do que eu tenho visto. Primeira reflexão que eu ouvi uma vez, que essa ideia não é minha. Só existe dado do passado. Só existe dado do passado. Não existe dado do futuro. Então, dados e imaginação têm que caminhar juntos. Quem só responde a dado está fazendo um tipo de gestão. Vou deixar para vocês mesmos pensarem o que é. Claro que ela tem muitos benefícios, mas tem alguns problemas. É isso que eu falei, trade-off. Só a imaginação tem muitos benefícios, mas tem um monte de lacuna também. Tudo que é ou vai para o passado. Tudo que é e nos leva aos futuros. Né? Então não é só dados,
Não é só data-driven, não é só data literacy. Tem outras literacies que tem que caminhar junto para adicionar aí. Segunda coisa, o melhor livro que eu li nos últimos tempos se chama Immunity to Change, Imunidade à Mudança. Ele explica por que as pessoas não mudam. Basicamente é isso. Se vocês quiserem, eu explico. Demora. Então vou deixar para outro dia. Mas todo mundo tem o seu terraplanismo. Todo mundo. Todo mundo. O difícil é primeiro aceitar que tem, descobrir qual é e mudar. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo aqui tem. E o livro ensina como imunidade à mudança. Imunidade à mudança. Immunity to Change, do Keegan. Mas depois, falem comigo que depois eu dou um monte de bibliografia para vocês. E o livro ensina não só como é que são os níveis de processamento de informação. Por exemplo, tudo que a gente viu ali de fake news é o terceiro nível, que é a mente socializada, que é mais importante para ela identitarismo do que verdade. O terraplanista, ele não está dentro do terraplanismo porque ele realmente acredita que a Terra é plana. É porque é mais importante para ele pertencer a um clã no qual ele tem uma alta patente, que todo mundo ali tem um valor que é: você é muito ingênuo, sociedade. A gente está vendo a verdade. Esse é o valor daquele clã. E quanto mais absurda for a defesa de algo absurdo, mais responsável, mais importante para o clã eu sou. Porque defender uma coisa lógica, qualquer um faz, mas defender uma coisa ilógica, só quem é nosso. Ou seja, é melhor eu parar. Vou passar aqui para a última perguntinha para a gente encerrar. Alguém para mim? Opa, obrigada. Legal. Eu acho que tenho duas, mas uma até complementando essa do passado. Como é que é o seu nome, cara? Eu amo estudar futuro. Depois acho que até vou falar uma coisa de futuro da acessibilidade que eu palestrei, mas eu brinco. O futuro nada mais é uma volta para o passado. Vai assim, como assim uma volta para o passado? Se você pegar a tecnologia, carro elétrico, o primeiro modelo de carro foi carro elétrico e foi customizado. Depois veio a produção em massa, aí veio até a discussão qual o tipo de combustível. Hoje a gente está voltando para o carro elétrico e o carro cada vez mais personalizado. Até os ambientes de trabalho. O homem, quando era primitivo, o homem da caverna, ele caçava, plantava, ele era multitarefa. Depois veio a agricultura, que ele ficou, policultura, monocultura. Meu avô todo o tempo na mesma empresa, meu pai na mesma empresa em várias áreas, e a geração de agora vai conforme a abundância. Então, por isso eu brinco que o futuro nada mais é uma volta para o passado. Como que a gente explora ou pega esses insights, que eu podia falar até outros exemplos de como a gente está voltando para resgatar o passado, como resgatar esse ciclo. E uma coisa que você colocou aqui, que gostei muito das tendências, mas como você vê o ser humano agora está muito falando forte de diversidade. Puta, como que a gente vai conviver? Eu vejo muitas tecnologias nos ajudando, nos libertando, mas ao mesmo tempo nos escravizando, que é a palavra meio forte, de uma certa maneira. Obrigado. A resposta é longa, com certeza não vou conseguir divagar sobre tudo isso. Eu, complementando a sua fala, eu acredito que muitas coisas ancestrais são importantes de resgatar, mas muitas coisas ancestrais são ancestrais. E só a gente tem que aceitar que elas foram importantes para nos trazer até onde a gente está. Né? Então, sim, o carro elétrico, por exemplo, que é uma volta, ela é uma coisa que muito legal. Mas tem outras coisas que aí também não vou trazer aqui, né? Que são coisas duras, que não são legais e que a gente deixa para lá. Né? Mas eu tenho um entendimento assim, de que existe um falso dilema hoje, que é, de novo, o O versus E, entre fazer um mundo humano ou fazer um mundo tecnológico. Eu acho assim, um falso dilema, sabe? Eu não acho ele bom. Porque é claro que tem tecnologias que nos atrapalham, mas tem muita tecnologia que nos ajuda. E a maioria das tecnologias nos ajuda. Assim como ser tecnológico não quer dizer não humano. Né? É um falso dilema. Eu acho que é um dilema para se desumanizar mais do que se humanizar. Então, assim, como resolver isso? Bom, aí, de novo, né, é uma fala longa, mas eu acho que o que eu queria, assim, só para encerrar essa ideia, é não pegar tanto essa ideia de exclusão e mais de soma. Sabe? Tem muita coisa legal que a gente pode adicionar e que eu acho que nos leva mais para frente do que para trás. Assim. Mas depois a gente conversa mais disso. Obrigado. Certo? Muitíssimo gente, obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Maravilhoso.